Hail the King, capítulo 1261. Por Luan King. Despertar. Puf! Fei abriu os lábios e cuspiu sangue, e seu corpo estremeceu um pouco. Caim e a cara ficaram chocados. Fei ficou até ferido. Era difícil imaginar que tipo de poder era esse. Fei não conseguia nem bloquear. Rápido! Saia! Fei gritou ansiosamente. Ao mesmo tempo, uma luz dourada sem fim saiu do corpo de Fei, enchendo todo o laboratório e protegendo todos os equipamentos e dispositivos internos. Enquanto isso, uma massa de chamas de energia verde voou para fora desta mulher de cabelo verde. Ela era preenchida com uma presença violenta e maligna, e disparou em direção a Fei. Caim e a cara logo entenderam o que havia acontecido. Rápido! Saia daqui! Eles mandaram as pessoas do laboratório fugirem. Claramente, algo inesperado aconteceu. Se Fei não pudesse controlar a força aterrorizante que apareceu de repente no laboratório, outros que permanecerem no laboratório podem ser mortos pelas ondas de energia. Uma maldita formiga humilde. Como você se atreve a atrapalhar o meu plano? Uma onda de poderosas frequências de energia espiritual apareceu no laboratório e sacudiu a sala como um tornado. Estava cheio de emoções negativas, como raiva, violência e frieza. É realmente você. Fei também emitiu uma série de frequências de energia espiritual. Para Fei, que havia captado quase completamente as frequências da energia espiritual dos insetos, não era difícil para ele entender a fala e a resposta de seu oponente. A julgar pela presença desta energia, era a Imperatriz Mãe dos insetos que não conseguiu descer nesta galáxia. Liberte-a e eu lhe concederei a vida eterna. Raios de frequências de energia espiritual invadiram a mente de Fei em um piscar de olhos. Essa força era afiada e assustadora. Mesmo com a habilidade de Fei, ele não conseguia resistir, e esse poder estranho entrou tão fundo na mente de Fei que poderia causar destruição. Agora que esse poder já estava em uma posição letal, ele poderia controlar Fei se desse um passo adiante. Vida eterna. Qual é a sua conexão com ela? Fei tentou se segurar enquanto fazia essa pergunta e rangia os dentes. Irresponsável. Isso não é algo que você pode perguntar. Pobre inseto, as frequências de energia espiritual deste poder responderam com raiva. Esta é a sua última chance. Estou prestes a me tornar o Lorde Eterno do Universo e governarei o futuro na eternidade. Criação de Gaudi, você não pode me impedir. Está determinado. Ha ha ha. Se submeta a mim. Criação de Gaudi. O que é isso? Fei tentou lutar contra a repressão e perguntou com todas as suas forças. Ah ha ha ha. As frequências da energia espiritual fria e mecânica começaram a tremer, e parecia que a Imperatriz Mãe ouviu uma piada engraçada. Disse, estou surpreso que, depois de tanto tempo, criaturas humildes como você se esqueceram de seu Criador. Ha ha ha. Se Gaudi soubesse que suas criações acabaram se esquecendo dele, não seria irônico. Infelizmente, ele já está morto. Fei parecia ter entendido algo. Você quer dizer o Deus da criação? Gaudi é o Deus da criação. Isso está correto. Ele foi chamado de Deus da criação por suas criações de primeira geração. A voz fria e violenta finalmente parecia um pouco impaciente. Quer atrasar algum tempo? Pobre inseto, já que você não pode ser salvo, você pode se tornar meu escravo de batalha. Me dê sua alma. Assim que essa série de frequências de energia espiritual desapareceu, a presença violenta tornou-se 4 vezes mais forte, esmagando a última linha de defesa de Fei em sua mente. Esse ataque foi aterrorizante. Aia! Fei suspirou de repente e um conjunto de armadura de prata sofisticada apareceu nele. A armadura de Gaudi. Não, o doppelganger do Lorde Supremo dos Insetos gritou como se seus entes queridos morressem, e soou com raiva e sem vontade. No momento seguinte, a energia espiritual de Fei de repente ficou mais de 100 vezes mais forte,
instantaneamente envolvendo a enorme quantidade de energia espiritual verde. Então, como chamas ardentes derretendo ferro, a energia espiritual de Fei começou a refinar este doppelganger do Lorde Supremo dos Insetos. A situação mudou instantaneamente. Acontece que Fei fingiu ser fraco. A armadura da criação que Fei obteve na Terra era um item sagrado que se opunha perfeitamente à energia espiritual. Como Fei poderia ser suprimido por um doppelganger do Lorde Supremo dos Insetos? Talvez a Imperatriz Mãe dos Insetos pudesse derrotar Fei em pessoa, mas seu doppelganger não poderia. Fei queria mostrar fraquezas para obter mais informações do Lorde Supremo dos Insetos, mas parecia que ele havia extraído o máximo de informações possível. Foi sorte para ele ter obtido algumas informações úteis. Fei pensou consigo mesmo: o deus da criação do continente Azeroth chama-se Gaud. Este nome não parece ser um nome do continente Azeroth. Parece que esse deus é alguém da Terra. Poderia ser. Além disso, a Imperatriz Mãe dos Insetos conhece o verdadeiro nome do deus da criação. Eles são da mesma época. Existem rancores entre o deus da criação e a Imperatriz Mãe dos Insetos. As criações da primeira geração são o clã dos deuses e o clã dos demônios. Os humanos e outras raças do continente Azeroth são criações de segunda geração. Havia muitas perguntas na mente de Fei. Usando a armadura da criação e as técnicas secretas do pergaminho roxo, Fei acelerou a velocidade de refinamento deste doppelganger de energia espiritual da Imperatriz Mãe. Refinando e absorvendo esse doppelganger, Fei poderia obter seu conhecimento e memória parciais, e talvez ele obtivesse algumas respostas a essas perguntas. Formiga suja. Você vai pagar por isso. Não. No entanto, vendo que isso não poderia mudar a situação, este doppelganger amaldiçoou em voz alta com raiva antes de se autodetonar. A energia aterrorizante explodiu, e as chamas de energia espiritual se queimaram completamente e desapareceram em um flash. Fei queria impedir, mas era tarde demais. É lamentável. Depois de suspirar de decepção, Fei voltou os olhos para a mulher de cabelos verdes que ainda estava deitada na cama de pedra mágica. Algo místico ocorreu. O longo cabelo verde dessa mulher mudou lentamente de cor. O verde diabólico gradualmente desapareceu e foi substituído pelo lindo ciano, parecendo com um oceano intenso e profundo. Suas características faciais também mudaram. A expressão dura e homicida desapareceu, e sua aura tornou-se suave, parecendo ingênua e feliz. Gradualmente, suas lindas sobrancelhas tremeram um pouco, e parecia que ela estava prestes a acordar de um pesadelo. Enquanto gemia de dor, ela se sentou lentamente. As restrições das leis da natureza que Fei impôs a ela e a habilidade de aprisionamento mágico da cama de pedra não puderam pará-la. Este dia finalmente chegou? Pai e mãe, estou prestes a vê-los novamente. Minha missão está cumprida. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1262. Recipiente. Missão. Fei franziu a testa e pensou: será que essa garota tinha uma missão a cumprir? Agora, ele tinha certeza de que o poder que a Imperatriz Mãe dos Insetos deixou nessa garota que era membro do antigo clã dos deuses estava gradualmente desaparecendo. Muitos pontos de luz verdes estavam voando para fora de seu corpo. Quem é o pai dela? Quem é a mãe dela? Fei esperou pacientemente ao lado. Gradualmente, ele sentiu um traço de presença extremamente familiar vindo dessa garota. Era suave e íntimo, e parecia a mesma que a presença de sua esposa Angela. O que está acontecendo? A garota finalmente se virou e olhou para Fei. Os olhos que estavam cheios de emoções negativas, como frieza e violência, gradualmente se dispersaram conforme as chamas verdes se extinguiram. Logo, este par de olhos tornou-se cristalino como a primavera em uma montanha primitiva. Além disso, este par de olhos parecia conter a luz das estrelas do universo sem fim, parecendo extremamente bonito. Fei ficou pasmo.
À medida que o poder da Imperatriz Mãe dos insetos desaparecia lentamente, a aparência dessa garota também mudou. Seu cabelo parou de mudar de cor quando ficou preto, e sua pele perversa também se transformou, ficando macia e parecida com o jade. O corpo dessa garota foi preenchido com a presença da natureza, e ela parecia a mesma que Angela. Se Fei não fosse extremamente familiarizado com Angela, ele confundiria a garota na frente dele com Angela. Você. Fei não sabia o que dizer. Dormi por 1000 anos. Esta menina olhou para Fei e falou com um sorriso gentil no rosto: eu finalmente esperei até que esse dia chegasse. Eu sinto uma presença familiar de você. Você deve ser o filho do destino. Significa que o plano que o pai e a mãe criaram está funcionando. Será que a tragédia que se originou nos tempos antigos finalmente terminará nesta era? A tragédia que se originou nos tempos antigos. Filho do destino. Fei ficou confuso com o que a garota disse. Ele parecia ter entendido um pouco, mas também parecia que não entendia nada. Garota, você. Esta garota do clã dos deuses sorriu, e seu corpo gradualmente lançou um brilho prateado. Então, ela se tornou vaga e fantasmagórica, tornando-se um pouco irreal. Eu tenho que ir. Filho do destino, espero que você traga paz para sempre ao continente Azeroth. Inúmeras pessoas se sacrificaram por esse dia. Muitas pessoas. Enquanto falava, o corpo dessa garota ficou ainda mais vago. Fei ficou ansioso. Este era um sinal claro de que ela iria morrer. A Imperatriz Mãe implantou energia no corpo desta menina e controlou ela por mais de 1000 anos. A energia violenta e fria dos insetos modificou continuamente seu corpo e esgotou sua energia vital e essência originais. Ela só conseguiu viver até agora devido ao poder que a Imperatriz Mãe deixou em seu corpo. Agora, com esse poder desaparecendo, essa garota não era mais controlada, mas também perdeu a fonte da sua vida. Seu corpo começou a derreter, e apenas um fio de essência permaneceu. Chamas de energia dourada correram para fora do corpo de Fei enquanto ele tentava reverter esse processo à força e salvar a garota. No entanto, essa garota balançou a cabeça e disse: é inútil. Filho da sorte, tudo o que está acontecendo agora foi planejado há mais de 1000 anos. Meu corpo é o recipiente, e minha missão é devolver a parte do poder crítico da Lorde Divina, que foi selado em meu corpo para a pessoa ao seu lado que mais poderá ajudá-lo quando você precisar. Esta é minha missão e estou prestes a concluí-la. Aquele pobre Gao Shan. Ele não descobriu esse segredo por mais de 1000 anos. LK, não tenho ideia por que mudou de filho do destino para da sorte, mas pode ter sido um erro de tradução dos gringos. Assim que essa garota disse isso, ela derreteu completamente com um sorriso no rosto. Esse raio de força mística brilhou e se transformou em alguns raios de luz prateada antes de se lançar para cima. Eles quebraram facilmente as barreiras espaciais ao redor do laboratório de cientistas loucos e desapareceram no vazio. O rosto de Fei mudou de cor. Por estar tão perto, ele sentiu que aqueles raios de luz prateada voaram em direção ao continente Azeroth. Esse poder, até o coração de Fei balançou e estremeceu diante disso. É esse o poder mais perigoso da Lorde Divina. O corpo daquela garota era apenas o recipiente. A pessoa ao meu lado que mais poderia me ajudar. Além disso, quem é Gao Shan que ela mencionou? Ela parecia estar falando sobre o Lorde Supremo dos Insetos. É esse o nome. Gaudi. Gao Shan. Os nomes são tão semelhantes. Será que havia uma conexão real entre o Deus da criação e o Lorde Supremo dos Insetos? Fei pensou cuidadosamente sobre o significado dessas palavras. Uma luz acendeu em sua mente e ele sentiu que entendeu algo, mas não conseguia apontar o que era. Além disso, quem é a Lorde Divina? Por que seu poder é tão perigoso? Parece que nunca ouvi falar dessa pessoa antes. Além disso, essa garota do clã dos deuses provavelmente tinha uma formação complicada, e seu pai e sua mãe não podiam ser seres comuns. Eles provavelmente eram figuras influentes há 1000 anos, Fei ponderou, mas não conseguiu descobrir nenhuma resposta. Fei não perseguiu o poder misterioso que a garota do clã dos deuses liberou.
Ele acreditava que essa garota recuperou a consciência no último momento e disse a verdade. Isso significava que, independentemente de onde esse poder fosse, ele só seria benéfico para o continente Azeroth. Ainda havia centenas de milhões de insetos mortos-vivos no campo de batalha no espaço, então Fei tinha que ficar aqui e controlá-los. Além disso, após aquela batalha intensa, Fei absorveu a energia de núcleo de muitos insetos de alto nível. Ele precisava de algum tempo para refinar esta enorme quantidade de energia e absorvê-la para aumentar seu grau de fusão com o grande reino divino. Agora, Fei estava no auge do reino dos deuses supremos. Se ele pudesse dar um passo adiante e avançar acima do reino do Deus Supremo, ele estaria em um nível onde ninguém havia estado antes. Talvez apenas o Deus da criação pudesse ter este nível de poder. Se Fei realmente atingisse esse nível, talvez não fosse difícil lidar com os insetos. Mesmo se ele tivesse que enfrentar a aterrorizante e misteriosa Imperatriz Mãe, ele poderia lutar com compostura e não seria pressionado diretamente na desvantagem como antes. Depois de retornar ao campo de batalha no espaço, Fei emitiu alguns comandos e colocou muitos selos espaciais espirituais do Punho ao redor desta terra enorme. Então, ele foi para o grande reino divino e começou a refinar as muitas massas de energia de núcleo. Ao mesmo tempo, o poder infinito da fé atravessou o vazio e entrou no grande reino divino. O poder da fé vinha do campo de batalha no espaço e do continente Azeroth. Agora, Fei era o Lorde do continente, e seu título era Imperador Humano. Além disso, ele foi o único salvador que poderia lutar contra os insetos aos olhos de muitas criaturas inteligentes, e todos eles oravam dia e noite. Portanto, o poder da fé que Fei obteve era aterrorizante. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1263. Por Luan King. O inseto de Jadeit Verde. Agora, o grau de fusão de Fei com o grande reino divino atingiu 95%. Como resultado, este grande reino divino cresceu muitas vezes. Havia biomas como florestas verdes que se estendiam até o horizonte, desertos que pareciam intermináveis, oceanos agitados cheios de vida aquática e montanhas de neve cobertas de gelo. Cada bioma e terreno que poderia existir no mundo físico já apareceu neste reino. Além disso, conforme a força de Fei aumentou, este mundo desenvolveu gradualmente suas leis únicas da natureza. 4 estações, dia e noite, 24 condições solares, nascimento e morte, aquecimento e resfriamento, crescimento e decadência, havia um padrão e ritmo para tudo. Neste mundo, todas as criaturas estavam crescendo de forma saudável. Todos os animais, plantas, bestas espirituais e bestas demoníacas estavam cheios de vitalidade. Havia uma energia imensa em todo o mundo. Os 5 elementos primários eram estáveis e espessos, e todos os tipos de elementos secundários e de nicho também estavam crescendo lentamente. O poder deste mundo cresceu a um nível inimaginável, tornando-se mais perfeito. Quase não era diferente do continente Azeroth e da Terra. A única coisa que faltava ao grande reino divino eram formas de vida inteligentes. Atualmente, havia milhares de esferas radiantes de luz flutuando lentamente no céu, emitindo energia pura. Essas eram as massas de energia de núcleo que Fei obteve após matar os poderosos insetos. Fei também flutuou dentro deste mundo. Agora que ele tinha controle total sobre este mundo, Fei era como o Deus da criação. Ele poderia aparecer em qualquer lugar neste mundo com um pensamento, e ele poderia usar o poder deste mundo à vontade. Mudar as leis existentes da natureza e criar novas era fácil, e todas as criaturas neste mundo eram íntimas em relação a ele. Flutuando no ar, Fei usou o poder deste mundo para começar a refinar a energia de núcleo no céu que ele obteve, tentando dar aquele passo adiante e entrar no mesmo nível do Deus da criação antes que a batalha final chegasse aqui. Essa era a única opção possível que Fei tinha para derrotar a Imperatriz Mãe. As faixas contínuas de força amarelada de fé surgiram em direção a Fei como ondas intermináveis. Fei usou as técnicas necessárias para condensar divindades e criar mundos para refinar o poder da fé. Lentamente,
o poder da fé foi fundido no grande reino divino, aumentando a fusão que Fei tinha com ele. O tempo passou rapidamente e as massas de energia no céu lentamente desapareceram, uma após a outra, à medida que foram sendo refinadas. Fei não sabia quanto tempo passou, mas a última esfera de luz no céu finalmente foi refinada. Toda aquela enorme quantidade de poder da fé foi refinada e colocada no grande reino divino, e o grau de fusão de Fei com este mundo disparou novamente, atingindo a chocante 99,9%. Ele estava a apenas um fragmento de energia de alcançar os 100% perfeitos. Fei abriu lentamente os olhos e sentiu que obteve muito progresso nesta sessão de cultivo. Ele se sentia centenas de vezes mais forte. Se ele tivesse que passar pelas batalhas que acabou de vivenciar antes da sessão de cultivo, ele tinha a sensação de que poderia eliminar todos aqueles insetos por conta própria sem a ajuda das tropas unidas no campo de batalha do espaço. No entanto, havia uma coisa que deixou Fei confuso. Havia mais de 1000 massas de energia de núcleo. Quando absorvi 80% delas, meu grau de fusão com o grande reino divino atingiu 99,9%. Depois disso, independentemente de quanta energia eu absorvi, o grau de fusão não aumentou. O que está acontecendo? Fei sentiu vagamente que lhe faltava um pouco de inspiração, e esse era o obstáculo em seu caminho para se tornar o próprio Deus da criação. Enquanto Fei estava pensando consigo mesmo, os selos espaciais espirituais do punho que ele deixou ao redor do campo de batalha no espaço foram atacados de repente, acordando de sua reflexão. Os insetos estão aqui de novo. Fei deixou instantaneamente o grande reino divino. Sim, os insetos estavam aqui novamente. No entanto, não havia inúmeros bugs que preenchiam todo o espaço. Desta vez, havia apenas algumas centenas de insetos. Mesmo que fosse esse o caso, a pressão e o medo que essas centenas de insetos induzia nas mentes das pessoas estavam muito além do que aqueles inúmeros insetos eram capazes. O motivo era simples: cada um desses insetos era equivalente a um Deus Supremo. Havia centenas de insetos de nível Deus Supremo. A presença que esses insetos emitia podia ser comparada à de ondas de um tsunami que destrói o mundo. A presença varreu este espaço, e os selos espaciais espirituais do punho que Fei e outros mestres das tropas unidas deixaram na área foram destruídos como castelos de areia na praia quando grandes ondas os esmagaram. Claro, este não era o fator mais assustador. A coisa mais assustadora era um inseto parecido com uma centopeia que era mais ou menos do tamanho de um humano adulto, enquanto centenas de insetos de nível Deus Supremo semelhantes a meteoritos o cercavam. Este inseto tinha 6 patas e finas escamas verdes que pareciam jadetes, ereto como um humano e tinha um rosto de homem cheio de cicatrizes verdes. Feixes de luz verde disparavam de seus olhos, e o espaço se dobrou e desmoronou quando foi focado por este inseto como se os feixes de luz fossem espadas do julgamento. Chamas verdes fracas queimavam ao redor do inseto, mas parecia que as chamas não tinham temperatura. Era uma cena estranha. Embora esse inseto não tenha emitido uma grande presença, ninguém ousou subestimar esse inseto de jadeite verde. Afinal, centenas de insetos de nível Deus Supremo cercavam e protegiam. Vendo a chegada de grandes inimigos, as pessoas do campo de batalha no espaço reagiram rapidamente. O santo marcial continental Maradona liderou uma dúzia de cavaleiros dragão e voou para o céu. Eles liberaram sua presença e rivalizaram com a dos inimigos. Suas chamas de energia queimaram como o sol nascente e engolfaram metade do céu. Um bando de formigas. Algumas sílabas antigas fluíram da boca deste inseto de jadeite verde com cara de homem. Como se ele tivesse acabado de dar ordens divinas, suas palavras continham um poder inimaginável, e o santo marcial continental Maradona cuspiu um bocado de sangue antes que outros pudessem reagir. Então, várias explosões ocorreram em seu corpo quando uma massa de névoa verde apareceu de seu corpo abruptamente. Em apenas um flash, Maradona foi transformado em uma nuvem de névoa de sangue, e apenas um ponto de luz se espalhou como um raio e recuou. No entanto,
os cavaleiros dragões das Tropas Unidas não tiveram essa sorte. Bam! 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 Independentemente de como esses cavaleiros dragões tentaram resistir e lutar usando todos os tipos de armas e técnicas secretas, eles não conseguiram escapar do trágico destino de morrer. As chamas verdes que de repente apareceram ao redor deles os queimaram como se fossem formigas. Todos os cavaleiros e seus dragões gemeram enquanto seus corpos explodiam, transformando-se em cinzas antes de desaparecer no universo. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1264. Quase o mesmo. Logo, todos esses poderosos mestres das Tropas Unidas morreram depois que aquele inseto de jadeite verde com cara de homem disse essas palavras. Foi assustador. Foi chocante. Que nível é esse? Deus da criação. Todos do campo de batalha no espaço ficaram chocados e não puderam deixar de pensar consigo mesmos enquanto seus corações afundavam em seus estômagos como pedras caindo no fundo de um oceano. Tanto poder, parece que mesmo o imperador humano Alexander, a figura mais poderosa de Azeroth, não consegue lidar com esse inseto. Como essa guerra pode continuar? Em termos de seres mais poderosos, não somos páreo para os insetos. Em termos de número de mestres de alto nível, não temos centenas de deuses supremos. Isso, a diferença entre nós é muito grande. Não pode ser ignorado. Como essa batalha pode continuar? Azeroth está destinado a acabar tragicamente assim. As pessoas do campo de batalha no espaço pensaram consigo mesmas. Quem pode escapar de mim? O estranho inseto de jadeite verde com cara de homem bufou e ele apontou uma das pernas. Então, um raio de luz verde brilhou, perseguindo o santo marcial continental Maradona cuja alma fugiu. Este raio de luz parecia lento, mas era extremamente rápido na realidade. O santo marcial continental Maradona era o descendente do clã dos deuses, e sua alma era naturalmente muito mais poderosa em comparação com a dos outros. Depois que seu corpo físico foi destruído, sua alma mal escapou. Sua alma se moveu tão rápido quanto um raio e se esquivou várias vezes, mas aquele raio de luz verde ainda estava perseguindo. Assim que a alma de Maradona estava prestes a ser destruída, uma voz clara soou nos ouvidos de todos neste momento. Mesmo? Ninguém pode matar as pessoas que eu quero salvar. As pessoas sentiram que suas visões ficaram turvas, e então uma figura milagrosamente apareceu no espaço e apontou um de seus dedos. Mesmo que tenha aparecido mais tarde, um raio de luz dourada brilhou e alcançou o raio de luz verde que perseguia a alma de Maradona antes de destruí-la. Bam! Quando a luz dourada e a luz verde se tocaram, um ruído baixo soou como se uma bolha tivesse estourado. No entanto, os seres mais poderosos de ambos os lados sabiam que era uma colisão entre os poderes das leis da natureza de mais alto nível. Se essa bolha pousasse em qualquer dos deuses supremos de alto nível, eles seriam mortos instantaneamente. Era assustador. Essa figura era Fei. O único potencial salvador do continente finalmente chegou no momento mais crítico. Você! O estranho inseto de jadeite verde com cara de homem olhou com seu olhar afiado de espada divina, mas os feixes de luz verde não podiam chegar a 1000 metros de Fei. Depois de um momento de hesitação, esse inseto de repente pensou em algo e ficou furioso. Você, é você! Enquanto rugia, este inseto apontou com uma de suas pernas. Bum! Foi uma cena chocante. Um pé de inseto gigante que foi transformado em chamas verdes apareceu no espaço e avançou em direção a Fei como se este fosse uma formiga. Este pé gigante de chamas foi criado pelo poder da lei do fogo, e cada detalhe deste pé era delicado e real, continha um poder inimaginável, muitas vezes mais forte do que as chamas verdes e as palavras que esse inseto usou para matar os mestres humanos. No campo de batalha no espaço, cada mestre das Tropas Unidas sentiu como se seus corpos estivessem prestes a se quebrar.
Mesmo estando a dezenas de milhares de metros de distância desse pé gigante, eles ainda estavam martelados por sua presença. Se estivessem alguns milhares de metros mais perto, esses mestres já teriam se transformado em tortas de carne. O que deveríamos fazer? Sua Majestade, o Imperador humano, pode lidar com este ataque. O olhar de todos se voltou para Fei. Se Fei não conseguisse parar os ataques desse inseto de jadeíte verde, as tropas unidas não teriam chance de vencer. No entanto, de acordo com a percepção das pessoas sobre o poder de Fei, algumas pessoas já se sentiram desesperadas quando compararam isso a este ataque. Parecia que nem mesmo o majestoso imperador humano poderia bloquear este estranho inseto de jadeíte verde com cara de homem. Gao Shan, seu poder é apenas médio. Nesse momento, Fei Liu de repente não fez nada drástico. Em vez disso, ele ergueu um dos polegares e pressionou levemente o pé gigante. Um polegar dourado gigante que tinha todos os detalhes apareceu no espaço. O poder contido neste polegar não era inferior ao do pé de inseto gigante. A impressão digital e as linhas do polegar eram claras, fazendo com que parecesse o polegar de um gigante vivo. Assim como o pé de inseto gigante, esse polegar também continha o poder supremo das leis da natureza. Todo mundo ficou empolgado com essa cena. Todos eles podiam dizer que a força do imperador humano aumentou em incontáveis dobras. O que? A força de Sua Majestade o Imperador Humano aumentou tanto assim. Quando Fei entrou na sessão de cultivo para aumentar sua força, muitas pessoas pensaram que ele iria apenas organizar rapidamente sua inspiração e recuperar suas forças. Afinal, era improvável que alguém conseguisse um aumento significativo de poder em um curto espaço de tempo. No entanto, Fei fez o impensável e aumentou seu poder a este nível inimaginável. Logo, o pé de inseto verde gigante e o enorme polegar humano dourado colidiram lentamente no espaço, e a atenção de todos foi atraída para isso. Houve um período de tranquilidade sem precedentes. As ondas de energia explosivas e destruidoras do mundo que todos esperavam não apareceram. Em vez disso, uma série de faíscas silenciosas apareceu, e o pé gigante e o polegar gigante colidiram e se esmagaram um contra o outro no espaço como duas feras antigas gigantes que estavam lutando. Com suas leis da natureza, eles continuaram a devorar um ao outro e tentaram acabar com tudo. Este processo durou cerca de 30 segundos. No entanto, para os membros das tropas unidas que estavam no campo de batalha no espaço, eles pareciam 3.000 anos, 30.000 anos ou mesmo que 3 eras haviam se passado. Todos sabiam que esta era a batalha mais direta entre o Imperador Humano, que era o ser mais poderoso do lado do continente Azeroth, e a Imperatriz Mãe, que era Lorde Supremo dos Insetos. O resultado desta batalha influenciaria enormemente o fim desta guerra, e isso pode ser determinado hoje. Ban, 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 ban. Finalmente, uma série de ruídos crepitantes soou como se muitos relâmpagos tivessem aparecido na área, e os ruídos atingiram a mente de todos. Sob os olhares de todas as criaturas inteligentes na área, o pé de inseto verde gigante começou a rachar primeiro. Parecia que uma jarra de porcelana perfeita foi quebrada. Os fragmentos que continham o poder de destruir os deuses supremos se espalharam em todas as direções. Nós ganhamos? Os mestres das tropas unidas ficaram entusiasmados. No entanto, Fei franziu a testa neste momento. No instante seguinte, o polegar dourado gigante também se estilhaçou e aqueles fragmentos dourados colidiram com os fragmentos verdes. No final, todos os fragmentos se cancelaram e desapareceram. Foi um empate. Gao Shan? É um nome de uma época tão antiga, haha. Eu até esqueci disso. O inseto de jadeíta verde com cara de homem ergueu a cabeça e riu, cheio de solidão e vicissitude. De repente, esse inseto parou de rir e gritou enquanto olhava para Fei: Formiga, como você sabe meu nome? Formiga? Fei sorriu e respondeu: Nossos níveis de poder são praticamente os mesmos. Você pode deixar de lado sua atitude indiferente e arrogante. Ei, você gosta desta novel?
Hail the King, capítulo 1265. Vários métodos. Tolice. A nobreza e a classe deste mundo são para aqueles que nasceram com ela. Você é apenas uma formiga antes de mim. O estranho inseto de jadeíta verde com cara de homem soltou uma série de risadas estranhas, e ele olhou ao redor do campo de batalha no espaço e disse: além disso, eu tenho o poder de varrer o universo. Minhas forças não são algo com que você possa rivalizar. Hoje, todos vocês têm que morrer. Os membros das Tropas Unidas ficaram ansiosos quando centenas de insetos de nível Deus Supremo olharam para eles. O Imperador Humano poderia parar a Imperatriz Mãe, mas esses mestres não conseguiriam parar as centenas de insetos de nível Deus Supremo. Mesmo a figura mais poderosa depois do Imperador Humano Alexander, Maradona, era apenas um Deus Supremo de nível inferior, e apenas sua alma divina permaneceu. Este último não poderia lutar agora. Nota de TL. Parece que o autor chamou Gao Shan de Imperatriz Mãe, embora esta figura seja masculina, já que os insetos na maioria dos filmes e novels de ficção científica são liderados por rainhas. Pelo menos foi assim que foram traduzidos para o chinês. As Tropas Unidas ainda estavam em uma situação desesperadora. A única maneira possível para as Tropas Unidas vencerem a guerra era o Imperador Humano derrotando a Imperatriz Mãe, em um curto espaço de tempo e então se virar para lidar com esses insetos de nível Deus Supremo. No entanto, isso parecia improvável. Pela rápida troca de golpes que essas duas entidades supremas tiveram, parecia que elas eram iguais em termos de poder. Já que você sabe que meu nome é Gao Shan, então você deve ser aquele filho do destino. Gaudi não era páreo para mim antes, mas ele deixou um plano e queria lidar comigo depois de morrer. Ridículo! A Imperatriz Mãe zombou e disse: se for esse o caso, isso significa que os poucos itens santos que Gaudi deixou para trás estão em suas mãos. Excelente! Depois que eu matar você, eles serão meus. A partir de então, posso conquistar o universo. Fei não disse nada, mas as chamas de energia queimaram de forma mais agressiva ao seu redor. No momento seguinte, o trono da criação apareceu sob os pés de Fei, o cetro da criação apareceu em suas mãos e a armadura da criação apareceu em seu corpo. Ganância e ciúme brilharam nos olhos da Imperatriz Mãe, e ela riu no momento seguinte. Enquanto a risada ressoava na área, as centenas de insetos do nível Deus Supremo se transformaram em raios de luz e avançaram em direção ao campo de batalha no espaço. Fei bufou de raiva e lançou centenas de energias de ordem da espada de ouro e prata de como se uma fada celestial estivesse espalhando pétalas de flores pelo mundo. As dezenas de insetos de nível Deus Supremo que estavam atacando na frente não conseguiram se esquivar a tempo, e foram instantaneamente engolfados por essas energias da espada de ouro e prata. Seus corpos se desintegraram instantaneamente e viraram poeira, e massas de pura energia flutuaram para fora e se fundiram no corpo de Fei. No entanto, muitas faixas de chamas fantasmas verdes apareceram no momento seguinte e colidiram com as energias da espada de ouro e prata, bloqueando o ataque de Fei. Então, a Imperatriz Mãe apareceu instantaneamente diante de Fei. As chamas de energia que queimavam ao redor deste Lorde Supremo dos Insetos pareciam afiadas e translúcidas como a jadeíte mais perfeita do mundo, parecendo belas e incomparáveis. O par de pernas do inseto chutou diretamente em direção ao trono da criação sob os pés de Fei com uma presença incomparável, como se esse inseto fosse o Lorde do Universo. Imprudente! Fei riu, e o trono da criação emitiu um raio de luz brilhante, envolvendo Fei e a Imperatriz Mãe. No espaço acima do trono da criação, Fei era incomparável. Já que a Imperatriz Mãe era tão imprudente, Fei não se importava de levar essa figura para este espaço único e acabar com a última assim que pudesse. No momento seguinte, a luz prateada envolveu essas duas figuras, e outros não podiam ver a batalha que estava acontecendo lá dentro. As centenas de insetos de nível Deus Supremo continuaram avançando e estavam a apenas algumas centenas de metros do campo de batalha no espaço. Se pousassem no solo, as tropas unidas seriam massacradas facilmente. A enorme diferença entre a força dessas duas partes era grande demais para ser superada. No entanto, algo inesperado ocorreu neste momento.
No centro do campo de batalha no espaço, uma camada de ondulações transparentes apareceu lentamente. Então, uma magnífica cidade prateada apareceu no céu. Cidade do Céu. Acontece que a Cidade do Céu estava escondida lá todo esse tempo. Com a habilidade furtiva desta cidade, os insetos de nível Deus Supremo não foram capazes de descobrir sua existência de forma alguma. No momento crítico, um feixe de energia gigante que continha um poder indescritível disparou de um palácio divino na montanha central da cidade. Este feixe de energia roubou os holofotes do mundo e avançou em direção aos inimigos, ignorando as barreiras espaciais e o conceito de distância. Boom! O terrível feixe de energia durou apenas um segundo, mas passou pelo grupo de insetos de nível Deus Supremo. A velocidade do feixe de energia era insanamente rápida, e mesmo os insetos de nível Deus Supremo não conseguiam detectar e se esquivar. Depois que o feixe de energia passou, cerca de 50 insetos de nível Deus Supremo se transformaram em cinzas. Suas almas divinas nem mesmo tiveram a chance de escapar. Cerca de 40 insetos de nível Deus Supremo foram arranhados pelo feixe de energia e instantaneamente perderam cerca de metade de seus corpos semelhantes a montanhas, sofrendo ferimentos graves. Esse ataque eliminou uma parte significativa dos insetos de nível Deus Supremo, o que foi uma grande conquista. Os insetos de nível Deus Supremo ficaram atordoados com isso. Como isso é possível? Como essas formigas sujas podem ter tanto poder? Esse poder fez estremecer esses poderosos insetos. No momento seguinte, centenas de feixes de energia aterrorizantes dispararam do continente para o céu e dispararam em direção ao grupo de insetos de nível Deus Supremo. No entanto, esses feixes de energia eram muito inferiores em comparação com o feixe de energia que a Cidade do Céu disparou anteriormente. Depois de acordar do choque que a Cidade do Céu lhes causou, os insetos de nível Deus Supremo liberaram seus poderes divinos, e centenas de feixes de energia foram refletidos. No entanto, alguns insetos azarados de nível Deus Supremo que foram gravemente feridos pelo feixe de energia anteriormente foram destruídos pelos poucos feixes de energia que passaram por sua defesa, e suas almas divinas escaparam rapidamente. Uma série de aplausos soou do campo de batalha no espaço. Essa série de ataques elevou o moral das Tropas Unidas. Muitos membros das Tropas Unidas não sabiam que o Imperador Humano era tão calculista e preparou tal ataque. Se a Cidade do Céu pudesse disparar mais alguns desses feixes de energia, talvez todos esses insetos de nível Deus Supremo seriam mortos. No entanto, a Cidade do Céu não disparou instantaneamente outro feixe de energia destrutiva. Depois do primeiro ataque, parecia que a montanha central da cidade tinha ficado muito mais fraca e estava gradualmente recuperando energia. Claramente, algum tempo era necessário para a Cidade do Céu preparar outro feixe de energia destrutiva. Morra! Cerca de uma dúzia de insetos de nível Deus Supremo apareceram instantaneamente acima da Cidade do Céu e atacaram com força. A Cidade do Céu trouxe a esses insetos um nível insano de ameaça, então eles tinham que lidar com isso primeiro. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1266. Um moedor de vida. Buna. 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 Explosões ressoaram no céu acima do campo de batalha no espaço, e a reação agressiva das leis da natureza que protegiam a Cidade do Céu fez com que esses insetos de nível Deus Supremo voassem enquanto cuspiam sangue verde. Esses insetos não conseguiam nem quebrar a defesa da Cidade do Céu. A Cidade do Céu era um dos itens sagrados da criação, e seu poder foi totalmente reabastecido pelas Worldstones que Fei coletou no Diablo World. Agora, esta cidade havia retornado ao seu auge, e existências em nível Deus Supremo não podiam quebrar sua defesa. Voxos! 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 Muitos feixes de luz de várias cores voaram da Cidade do Céu. Como flechas, esses feixes de luz perfuraram a defesa desses insetos de nível Deus Supremo e deixaram feridas em seus corpos.
Esses insetos de nível Deus Supremo pareciam ser produtos de rápido crescimento que era alcançado devorando uns aos outros. Sua experiência de combate e o controle do poder eram muito inferiores em comparação com os deuses supremos que haviam entrado neste reino por muito tempo. Sob os repetidos ataques das tropas unidas, alguns insetos de nível Deus Supremo foram mortos. No entanto, embora esses insetos de nível Deus Supremo tenham sofrido tantas baixas, ainda havia mais de 100 deles. Depois que vários feixes de luz coloridos apareceram, esses poderosos insetos finalmente pousaram no campo de batalha no espaço. Mate. Eu sinto o sangue delicioso. Devore, torne-se meus nutrientes. Várias frequências violentas de energia espiritual se espalharam pelo continente, e esses insetos se transformaram em feixes de luz e avançaram em direção às tropas unidas. As terríveis ondas de energia pareciam tsunamis e surgiram na superfície do continente. Montanhas desabaram, rios secaram, oceanos evaporaram, florestas foram destruídas e as pastagens ficaram chamuscadas. Retirada. Não faça contato com eles. Matrizes mágicas. Ative as matrizes mágicas. Diante de um poder tão assustador, as tropas unidas não podiam deixar de ficar um pouco ansiosas. Baixas já começaram a aparecer na frente das formações, e mesmo os mestres supremos só podiam durar alguns momentos ao lutar contra os insetos de nível Deus Supremo. O grande colapso está por vir. Todos voltaram os olhos para a brilhante luz prateada no céu. Agora, a única pessoa que poderia salvar as tropas unidas era o Imperador Humano. No entanto, a batalha que estava acontecendo no céu não parecia que iria acabar logo. Será que a destruição do continente Azeroth está fadada ao destino? Vai acontecer um milagre. Vendo a morte sem sentido de centenas de milhões de soldados em batalha, muitos mestres das tropas unidas acenderam suas chamas de energia e dispararam em direção aos insetos de nível Deus Supremo como mariposas voando em direção às chamas. Eles queriam se sacrificar para interromper temporariamente os elementos naturais caóticos que estavam surgindo sob o controle dos insetos de nível Deus Supremo. Eles queriam que os soldados comuns tivessem uma chance de sobreviver e recuar da linha de frente. Neste momento trágico, o heroísmo na mente de todos foi estimulado e muitas pessoas agiram de forma altruísta. Ninguém recuou. Ninguém fugiu. Ninguém ficou com medo. Além de seguir os comandos militares, todos liberaram todo o seu poder. Até a força de uma formiga era significativa em certos casos. Nesse momento, esses soldados das tropas unidas pareciam destemidos como os insetos. Eles estavam calmos, controlados e corajosos. Os membros das tropas unidas que eram mais fortes acenderam suas almas e liberaram sua energia de núcleo. Nesse momento, uma série de cantos sagrados e místicos soou abruptamente no campo de batalha no espaço. As antigas notas musicais carregavam um poder místico e o espalhavam pelo continente. Olhando ao redor, camadas e mais camadas de chamas de energia prateada surgiram do continente como ondas. Elas quebraram o solo antigo e a cobertura de poeira estelar, e estavam irradiando como a luz sagrada de quando o mundo foi criado. As notas musicais antigas e poderosas dispararam para o espaço. Quando engolfados pelas chamas prateadas, os soldados e mestres das tropas unidas sentiram como se uma força misteriosa fosse injetada em seus corpos, e sua força aumentou em muitas dobras. Seus ferimentos e fadiga desapareceram, e seus passos pesados tornaram-se leves. Sua energia guerreira esgotada foi reabastecida, e sua energia mágica vazia foi recarregada. Eles sentiam que tinham uma energia infinita e podiam usar todos os golpes que sabiam. Em comparação, os insetos de nível Deus Supremo pareciam ter sido suprimidos pela luz prateada e seus corpos ficaram rígidos. Esse poder misterioso parecia ser um contra-ataque natural aos insetos. Até mesmo as conchas ósseas das quais os insetos se orgulhavam, já que podiam bloquear quase todos os ataques físicos depois que muitas mutações e evoluções as alteraram. Como se as conchas de ossos fossem colocadas na rápida corrente do tempo, elas gradualmente começaram a apodrecer e se tornaram extremamente frágeis.
Essas mudanças místicas transformaram instantaneamente a situação atual que ambos os lados estavam enfrentando. Mesmo os membros das Tropas Unidas não sabiam o que estava acontecendo neste momento. Será que o imperador humano Alexander se preparou com antecedência e configurou isso? Muitas pessoas pensaram consigo mesmas. Apenas os comandantes de alto nível, como Wenger, Jefferson e Mourinho sabiam o que tinha acontecido, e a tão esperada excitação brilhou em seus olhos. No entanto, eles não tiveram tempo de explicar tudo isso a todos. No momento, a batalha era a melhor linguagem de comunicação. As matrizes mágicas que foram preparadas por um longo tempo e as poderosas armas mágicas que os arsenais de Chambord criaram foram liberadas neste momento. Instantaneamente, muitas chamas coloridas e extravagantes como fogos de artifício voaram para o céu de todos os cantos escondidos do campo de batalha no espaço, atingindo o grupo de insetos de nível Deus Supremo. Neste momento, cerca de 10 insetos incomparáveis foram mortos pelas ondas caóticas de elementos impiedosamente. Mate. Vingança. Uma série de rugidos ressoou na terra enquanto os membros das Tropas Unidas liberavam suas emoções reprimidas. As formações das Tropas Unidas que pareciam recuar instantaneamente se viraram. Enquanto eles se moviam e criavam estranhas formações ofensivas, todos os tipos de ataques poderosos eram usados. Como pregos, esses ataques penetraram instantaneamente nos pontos fracos dos insetos de nível Deus Supremo. Sem dúvida, isso não era uma coincidência, estava preparado para este momento. Os inteligentes comandantes das Tropas Unidas já anteciparam essa cena, e silenciosamente, agarraram-se a todas as condições de vitória da guerra, aumentando ao máximo as chances de vitória do lado de Azeroth. Claro, isso não significava que as Tropas Unidas iriam obter a vitória final nesta batalha que era perigosa, apenas a tornou mais equilibrada e reduziu as baixas das Tropas Unidas à menor contagem. A batalha entrou apenas no momento mais cruel agora. Os inimigos e as Tropas Unidas investiram uns contra os outros e começaram o combate de curta distância. Como um picador gigante e um moedor de vida, muitos seres morriam no campo de batalha a cada segundo. Independentemente de serem mestres supremos ou guerreiros 5 estrelas, eles caíram depois de liberar as chamas mais extravagantes que podiam. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1267. Aparecimento dos deuses ancestrais antigos. Matem. Henderson, uma estrela do cultivo do antigo Império de Liverpool, vomitou com a boca cheia de sangue enquanto seu corpo piscava. Boom! Este homem acendeu suas chamas da vida e se autodetonou enquanto segurava firmemente um inseto de nível Deus Supremo. Carne e ossos fragmentados se espalharam em todas as direções. Esse inseto de nível Deus Supremo já estava gravemente ferido, e metade de seu corpo se transformou em mingau após a explosão. Infelizmente, mesmo um camelo morto de fome ainda é maior que um cavalo. Esse inseto de nível Deus Supremo era muito mais forte do que Henderson, e essa explosão não o matou. Em vez disso, a perversidade desse inseto foi estimulada e correu em direção às Tropas Unidas e queimou sua energia de núcleo, transformando milhares de mestres das Tropas Unidas em névoa de sangue. Ha ha ha! Irmão Henderson! Eu vou te ver em breve. O general Carragher, um famoso general do antigo Império de Liverpool, também ficou gravemente ferido. Ele sabia que ia morrer, então ele acendeu a última gota de força em seu corpo e correu em direção a este inseto de nível Deus Supremo como uma mariposa voando em direção ao fogo. Ao mesmo tempo, muitos mestres de alto nível das Tropas Unidas escolheram o trágico método de autodetonação. Esses ataques trágicos finalmente funcionaram. As terríveis ondas de energia finalmente mataram esse inseto de nível Deus Supremo. Essas cenas estavam acontecendo em todos os lugares do campo de batalha no espaço. Quando a batalha atingiu esse nível, a vida de todos poderia terminar em um instante, independentemente se fossem soldados ou mestres comuns. Porém, foi também naquele momento que suas vidas mais brilharam. Cada membro das Tropas Unidas tinha seus motivos para proteger este lugar. Atrás deles, estava o continente Azeroth, onde seus entes queridos viviam.
Seus sacrifícios hoje podem potencialmente levar à paz de longo prazo na terra que seus descendentes chamam de lar. A cada segundo, muitas vidas se transformavam em almas. No campo de batalha no espaço, havia rios formados de sangue e ossos brancos empilhados em montanhas. A coragem das tropas unidas matou alguns insetos de nível Deus Supremo, mas eles não conseguiram virar o jogo. Afinal, exceto Fei, nenhum outro Deus Supremo apareceu no continente Azeroth nos últimos 1000 anos. Um Deus Supremo poderia ditar o destino de todo o continente, e esse nível de poder era insano e se aproximava da verdadeira imortalidade. Essas entidades não podiam ser derrubadas por um grande número de inimigos mais fracos. A coisa boa para as tropas unidas foi que o canto vindo do campo de batalha no espaço ficou mais alto, mais claro e mais majestoso, como se dezenas de milhares de sinos grandes estivessem soando ao mesmo tempo. As ondas de energia prateada ficaram mais fortes, transformando o céu escuro em branco. A força das tropas unidas que foram engolfadas pela luz aumentou várias vezes. No céu, a massa de luz prateada ainda estava piscando como o sol. O imperador humano e a imperatriz mãe estavam lutando sem parar, e não parecia que isso iria acabar logo. Na parte de trás das tropas unidas, mais de 10 comandantes inteligentes como Mourinho ficaram em uma colina em silêncio. Ao verem a morte de muitos heróis, suas expressões tornaram-se ainda mais calmas e valentes sob a iluminação da luz prateada e as chamas da guerra. Todos esses comandantes haviam passado por muitas batalhas e viam as mortes de soldados como algo comum. Eles tinham visto a morte de dezenas de milhões de soldados, mas esta cena ainda era muito trágica para eles. No entanto, neste momento, seus corações não podiam amolecer e eles não podiam recuar. Ao se encontrarem em um caminho estreito, apenas o guerreiro mais corajoso poderia vencer. Eles devem persistir. Com o passar do tempo, os olhos desses comandantes ficaram mais e mais brilhantes, e eles olharam para a cidade do céu que estava neste continente. Finalmente, uma massa de luz prateada brilhante foi reunida acima desta cidade gigante, e um raio de energia prateada destrutiva que apareceu antes uma vez, de repente disparou, voando pelo céu e atingindo o local onde mais insetos de nível Deus Supremo estavam. Nesse instante, mais de 10 insetos de nível Deus Supremo foram derrubados. Eles se transformaram em cinzas. Uma grande onda de aplausos soou das tropas unidas. Até mesmo comandantes como Mourinho não podiam deixar de gritar de empolgação. As tropas unidas lutaram até a morte e não recuaram porque estavam ganhando tempo para a cidade do céu reunir energia e disparar outro feixe de energia destrutivo. Exceto pelo imperador humano Alexander, apenas o feixe de energia destrutiva da cidade do céu poderia ameaçar os insetos de nível Deus Supremo. Para matar mais insetos de nível Deus Supremo, todas as formações das tropas unidas se moveram em uma direção e atraíram os insetos de nível Deus Supremo ao sacrificar muitos soldados e mestres. Dessa forma, o feixe de energia destrutiva poderia matar os insetos de nível Deus Supremo. Após o segundo feixe de energia destrutiva, o número de insetos de nível Deus Supremo finalmente caiu para menos de 100. O moral das tropas unidas disparou e elas continuaram a contra-atacar. Um moedor de vida foi ligado mais uma vez e muitos seres foram mortos. O tempo passou lentamente e a contagem de baixas das tropas unidas cresceu cada vez mais, logo passando de 50%. Os insetos de nível Deus Supremo foram enganados pelas tropas unidas uma vez e detectaram a intenção de seus inimigos. Quando a cidade do céu disparou o terceiro feixe de energia destrutiva, apenas 2 insetos de nível Deus Supremo foram mortos. A eficácia desse método estava caindo e o período de carregamento ainda era longo. Se isso continuasse, as tropas unidas seriam exterminadas antes que os feixes de energia destrutivos pudessem matar todos os insetos de nível Deus Supremo. A situação estava piorando para as tropas unidas. No céu, Fei ainda não conseguiu derrotar a Imperatriz Mãe com a ajuda do Trono da Criação. Embora essas duas figuras pudessem ditar o resultado da guerra, eles não puderam terminar sua batalha em um curto espaço de tempo. Se isso continuar... Mourinho suspirou. Havia um limite para o quanto os mortais podiam fazer.
Mesmo o ser mais inteligente ficaria sem ideias em um determinado ponto. Comandantes como Capello, Wenger e Ferguson não conseguiam mais ficar calmos e pareciam ansiosos. Agora, só podemos esperar que o Imperador Humano, Sua Majestade, termine a batalha o mais rápido possível. Caso contrário, se Sua Majestade tiver outros planos. Ferguson suspirou. Wenger balançou a cabeça e disse: quase todo o poder do continente Azeroth já foi usado. As almas guerreiras de batalha do Cristal de Prata do antigo Império da região norte foram todos destruídos. Não consigo pensar em nada que possa ser usado neste momento. Antes que Wenger pudesse terminar de falar, mais de 30 feixes de luz dispararam do campo de batalha no espaço abruptamente. Muitos raios de poder divino indescritivelmente antigo começaram a permear o ar neste momento. Dormi por mais de 1000 anos. Há outra batalha aqui. Este é o momento da batalha final. Finalmente vamos lutar ao lado de Sua Majestade novamente. Muitas vozes antigas cheias de vicissitude soaram desses feixes de luz, e muitas sombras vagas apareceram ao lado delas. Essas sombras pareciam diferentes, mas todas tinham a presença aterrorizante que apenas os deuses ancestrais antigos poderiam ter gradualmente. Parecia que essa presença estava suprimindo a presença dos insetos de nível Deus Supremo. Todas essas sombras pareciam ter dormido por incontáveis anos, e foram acordadas pelas sagradas canções de batalha espiritual. Então, sua presença aumentou instantaneamente, tornando-se mais forte e mais aterrorizante. As incontáveis pessoas do campo de batalha no espaço ficaram atordoadas com esta cena. Esse é o deus ancestral do nosso clã, um mestre do clã Gnomo gritou de surpresa. Ele ficou chocado ao descobrir que uma das figuras que apareceu dentro desses mais de 30 feixes de luz era um dos antigos deuses ancestrais que criaram o clã Gnomo. A figura, presença, aparência e arma eram idênticas aos registros históricos. Grande deus ancestral Elfo Dourado, os mestres do clã Elfo também engasgaram. Entre todas essas sombras, eles viram o antigo deus ancestral que criou seu clã. Essas existências eram ainda mais antigas do que o clã dos deuses e o clã dos demônios, e só existiam quando o continente Azeroth foi criado pela primeira vez. Essas figuras só existiam nas lendas de todos esses clãs e eram adoradas como deuses ancestrais. Foi chocante para essas raças descobrir que seus deuses ancestrais ganharam vida. Agora, quase todas as raças encontraram seus deuses ancestrais entre essas sombras, e os humanos não eram uma exceção. O que está acontecendo? Como é que os deuses ancestrais de todas as raças do continente apareceram aqui? Eles ainda estão vivos? Ou essas são suas almas? Essa mudança repentina surpreendeu muitas pessoas, e suas mentes não conseguiam ligar os pontos. A massa de luz prateada no céu finalmente explodiu, e Fei e a Imperatriz Mãe se mostraram. Eu não esperava que você tivesse esta carta escondida. Haha! Isso deve ser algo que Gaud deixou, certo? Este grupo de seguidores que deveria ter sido enterrado na poeira está de volta? A Imperatriz Mãe Gao Shan riu e disse: tudo bem. Vou eliminar essas formigas antigas que não deveriam aparecer hoje também. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1268. Fim trágico. Gao Shan. Na batalha de dezenas de milhares de anos atrás, você abandonou o físico humano e decidiu se tornar um inseto humilde para alcançar a imortalidade. O que? Você ainda está cego por si mesmo? A voz da sombra do deus ancestral do clã dragão soou como um trovão estrondoso, e uma presença única de dragão se espalhou lentamente no espaço. Você é apenas a montaria de Gaud. Que qualificação você tem para falar comigo? O estranho inseto de jadeite verde com cara de homem riu. Parece que você é realmente cego. Depois dessa batalha, Sua Santidade Gaud deixou você ir, já que você é seu irmão mais novo. É uma pena que, após dezenas de milhares de anos, sua mente ainda não tenha mudado. Felizmente, Sua Santidade Gaud criou planos.
Tudo vai acabar aqui hoje, a sombra do deus ancestral da tribo Orc falou. Sua voz também estava alta e ele parecia um gigante coberto de luz dourada. Ha ha ha! Que era é essa? Você é apenas o cachorro de Gaudi. Como você ousa gritar comigo? O estranho inseto de Jadeita Verde riu zombeteiramente. Gaudi é falso. Ele é um hipócrita. Ele não queria a imortalidade, queria que eu morresse com ele. Yuk! Agora, ele estava morto há muitos anos, e vocês, cães, são apenas almas destroçadas. Como você pode lutar comigo? Meu senhor foi gentil e não queria devorar as almas de outras criaturas para alcançar a imortalidade. Ele estava disposto a morrer e fundir seu corpo com o universo para proteger todos os seres. No entanto, você por outro lado, você desejou a imortalidade e trilhou um caminho maligno. O deus ancestral do clã Elfo era um belo elfo dourado que tinha 12 pares de asas translúcidas douradas e respondeu: embora sejamos apenas almas quebradas, podemos ajudar o Filho do Destino a encerrar este conflito que durou dezenas de milhares de anos. Haha! Excelente! Quero ver se, depois de dezenas de milhares de anos, esse universo ainda favorece Gaudi. O plano daquele hipócrita pode me derrotar. O estranho inseto de Jadeita Verde com cara de homem riu, e as terríveis ondas de energia verde ao redor dele estavam surgindo como um oceano sem fim. De repente, a risada parou e apenas uma palavra foi dita: morra! Instantaneamente, todos os insetos de nível Deus Supremo restantes se transformaram em feixes de luz e se dividiram em dois grupos. Um grupo voou em direção ao campo de batalha no espaço, e o outro grupo cercou as sombras dos deuses ancestrais dos vários clãs. A batalha recomeçou após aquela breve pausa. No campo de batalha no espaço, o moral das tropas unidas, que eram compostas por mestres e soldados de várias raças, aumentou novamente. Especialmente os mestres de primeira linha, seus olhos marejaram. Esses deuses ancestrais que esses clãs adoravam fielmente não eram apenas entidades que alcançaram o nível de Deus, eles também eram os pilares espirituais que uniam esses clãs. As aparições dos deuses ancestrais proporcionaram a esses clãs um poder infinito. Bum! Um feixe de energia disparou da cidade do céu, e mais dois insetos de nível Deus Supremo foram atingidos e morreram instantaneamente. Embora a batalha tenha reiniciado, Fei e Gao Shan não começaram a lutar imediatamente. Esses dois permaneceram parados no céu alto. Depois do combate de curta distância anterior, eles perceberam que estavam no mesmo nível e não podiam fazer muito um ao outro. No entanto, Fei estava no trono da criação, então ele tinha a vantagem da localização. Portanto, isso significava que o estranho inseto com cara de homem chamado Gao Shan era um pouco mais forte do que Fei na realidade. Como as figuras mais influentes de seus lados, Fei e Gao Shan escolheram ser cautelosos neste momento, já que não estavam confiantes na vitória. Eles moveram cuidadosamente o poder do mundo que podiam controlar e acumularam força, preparando seus ataques mais poderosos. Ao fazer isso, eles também podiam restringir seu oponente. Você acha que pode me derrotar contando com essas 30 ou mais almas quebradas de incontáveis anos atrás? O estranho inseto de Jadeite Verde com cara de homem zombou. Fei sorriu e respondeu: se eu não estou errado, os incontáveis insetos sob seu comando sumiram, e apenas esses menos de 100 insetos permanecem, certo? Você estava com pressa e permitiu que os insetos se devorassem uns aos outros para evoluir com força. Embora você tenha criado centenas de entidades poderosas em um curto espaço de tempo, você sacrificou a raça inteira. Você é inteligente. O estranho inseto de Jadeite Verde com cara de homem zombou novamente. O que você pode fazer agora que sabe disso? Centenas de deuses supremos podem conquistar facilmente todas as galáxias do universo. Se eu quiser, posso criar rapidamente centenas de bilhões de subordinados. Depois que eu derrotar você e conquistar o continente Azeroth, este universo pertencerá aos insetos. Eu também alcançarei a verdadeira imortalidade. Ninguém pode alcançar a imortalidade. Fei balançou a cabeça e disse:
Aquele Gao Shan do passado morreu e você é apenas um monstro que sobreviveu até agora contando com a capacidade de devorar dos insetos. É uma pena. Embora sua santidade Gaudi tenha falecido, ele sempre será lembrado. Seu legado é imaculado e brilhante como as estrelas. No entanto, você perdeu seu corpo, seus amigos e sua glória. Você está vivendo como uma besta neste universo escuro. É esta a imortalidade que você queria? Você! Gao Shan finalmente ficou furioso com as palavras de Fei e correu em direção a Fei como um raio. A batalha entre os dois recomeçou. Bum! 3 deuses ancestrais atacaram ao mesmo tempo e mataram 2 insetos de nível Deus Supremo na frente deles. Ao mesmo tempo, seus corpos foram despedaçados pelos insetos ao seu redor. Felizmente, esses deuses ancestrais estavam em sua forma de alma e não eram seres reais. Depois que seus corpos se despedaçaram, os fragmentos rapidamente se fundiram e eles continuaram a batalha. Essas almas de cerca de 30 deuses ancestrais estavam lutando contra 50 insetos de nível Deus Supremo. Teoricamente, esses deuses ancestrais eram todos mais fortes do que os deuses supremos de nível inferior, mas eles morreram há muitos anos, e suas almas foram guardadas neste campo de batalha no espaço por Gaudi, o deus da criação, usando uma técnica secreta. Agora que eles apareceram, sua força foi drasticamente reduzida. Era por isso que esses deuses ancestrais e os insetos de nível Deus Supremo pareciam ter se igualado em força. Muitas técnicas e habilidades secretas que haviam sido perdidas reapareceram quando esses deuses ancestrais as usaram. A energia das batalhas criou muitas rachaduras pretas como teias de aranha no espaço, elas apareceram rapidamente e então desapareceram. À medida que a batalha continuava, as sombras dos deuses ancestrais diminuíram gradualmente. Afinal, eles eram apenas almas quebradas e não podiam cultivar e absorver energia de seus arredores. Eles estavam usando sua força que guardaram de dezenas de milhares de anos atrás, e sua força era reduzida a cada golpe que eles usavam. Conforme a batalha continuou, seus corpos esmaeceram e seus poderes caíram em níveis. A boa notícia era que a maioria dos cerca de 50 insetos de nível Deus Supremo foram mortos. Restaram apenas cerca de 6 insetos, que ficaram gravemente feridos. Ao mesmo tempo, a batalha no campo de batalha no espaço também estava chegando ao fim. Dos cerca de 30 insetos de nível Deus Supremo, apenas 10 permaneceram. As baixas das tropas unidas foram severas. Heróis como Gerard, Owen, Palácio, Milito, Xavi, Guardiola, Ronaldo, Messi, Vidal, Van Persie, Johnson, Vlad, Vidic e Ferdinand morreram em batalha. Esses guerreiros e magos mais talentosos que o continente azero produziu nos últimos 1000 anos morreram nesta batalha trágica. Mesmo que esses heróis tenham morrido, eles optaram por se autodestruir e morreram com os inimigos. Seus corpos foram transformados em pó e nenhum corpo permaneceu. Para proteger suas raças e seus entes queridos, esses heróis desistiram de tudo o que tinham. Ei, você gosta desta novel? Capítulo 1269. Por Máquinas de Batalha Armadura Negra. Boom! Outro feixe de energia destrutivo disparou da cidade do céu, e mais 2 insetos de nível Deus Supremo foram eliminados. Agora, a batalha havia chegado a um grau trágico. Entre os comandantes inteligentes das tropas unidas, o comandante Ferguson do antigo Império Manchester United arriscou sua vida para atrair a atenção de insetos de nível Deus Supremo para que os feixes de energia destrutivos pudessem matar mais inimigos. No final, ele foi atingido por um dos insetos de nível Deus Supremo, que lutou ferozmente antes da morte, e esse bravo líder também caiu. Fora Ferguson, outros como o General Erudito Wenger, General de Ferro Capello e o General Estranho Benítez morreram um após o outro. Os mestres e sacerdotes da tribo Okbemomoth, os alquimistas de rank divino do clã Gnomo, os arqueiros de rank divino do clã Elfo, os reis guerreiros anões do clã Anão e os dragões reais dourados de 5 garras do clã Dragão, inúmeros mestres de outras raças também morreram nesta guerra. Esta foi, sem dúvida,
uma catástrofe para o continente Azeroth. A maioria dos gênios, heróis e mestres que o continente Azeroth criou nos últimos 1000 anos morreram no campo de batalha no espaço como se fossem colheitas que estavam sendo ceifadas. No topo dos mestres de nível superior, todas as almas guerreiros de batalha do Cristal de Prata foram destruídas, incluindo aquelas no rank Ouro Místico e no rank de Ferro Negro. Se não fosse por esses guerreiros de metal que atuaram como a linha de frente das tropas unidas, as forças do continente Azeroth teriam sido derrotadas há muito tempo. LK, os ranks Ouro Místico e Ferro Negro, se ferrerem ao material do qual foram feitos seus corpos. O número de guerreiros mortos de nível inferior era incontável. Independentemente de serem sacerdotes e cavaleiros divinos da Santa Igreja ou os guerreiros rebeldes do continente, essas pessoas morreram em grandes grupos. No entanto, nenhum deles recuou, e alguns deles ainda ergueram suas armas alto como se estivessem lutando quando morreram. No céu, a batalha entre Fei e Gao Shan também foi cruel e trágica. Neste ponto, as feridas apareceram inevitavelmente. Duas feridas longas e sangrentas podiam ser vistas nas costas e no ombro de Fei, e o sangue dourado avermelhado escorria como uma fonte. Essas duas feridas foram deixadas pelas garras afiadas de Gao Shan. Por outro lado, 5 entalhes em forma de punho podiam ser vistos no peito e abdômen de Gao Shan. Essas marcas pareciam chocantes em seu corpo de inseto, e faixas de sangue verde escorriam de sua boca. Fei e Gao Shan controlaram perfeitamente sua força e nenhuma energia residual vazou. Caso contrário, todas as criaturas do campo de batalha no espaço teriam morrido. O tempo passou lentamente e a batalha estava chegando ao fim. No campo de batalha no espaço, as muitas canções de batalha espiritual sagrada continuaram a ressoar enquanto a energia prateada saía do solo sem parar. Essas canções de batalha contínuas fortaleceram as tropas unidas, permitindo-lhes durar tanto tempo nesta situação desvantajosa. Bun! Outro feixe de energia destrutiva disparou de um palácio divino na montanha divina central na cidade do céu, despedaçando 3 insetos de nível Deus Supremo. Nesse momento, o número de insetos no nível Deus Supremo finalmente caiu para um único dígito. Abaixo de 10. Como a batalha havia chegado a esse nível, até os insetos que não tinham medo ficaram um pouco assustados. Eles pararam de lutar e hesitaram no ar. Então, eles começaram a recuar gradualmente. Por outro lado, os deuses ancestrais finalmente derrotaram todos os seus oponentes. Depois de usar tanta energia, suas almas estavam prestes a desaparecer neste mundo. Eles estavam tão turvos que eram quase invisíveis, e só podiam ser notados pelos fracos anéis dourados de luz ao seu redor. Agora, eles quase não tinham mais força de combate. Bun! Um grande surto de ondas de energia apareceu no espaço. Fei e Gao Shan atacaram um ao outro, e eles caíram para trás enquanto cambaleavam. Uma ferida gigante de cerca de meio metro de comprimento apareceu no corpo de Fei, indo de seu ombro direito para o lado esquerdo de seu abdômen. A energia verde mística piscava, e seu corpo estava sendo danificado a cada segundo. Mesmo com a força atual de Fei, ele não conseguia se livrar desse poder aterrorizante e corrosivo, e seu sangue foi derramado no espaço. Gao Shan não estava muito melhor. Seu corpo de inseto foi transformado em 2 pelos socos de Fei, e um buraco gigante e sangrento podia ser visto em sua cintura. Este buraco atravessou seu corpo, e outras pessoas puderam ver seus órgãos internos se contorcendo. As chamas de energia dourada de Fei invadiram seu corpo e continuaram a devorar a energia em seu corpo. Ha 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 ha! É esse o plano que o hipócrita Gaudi deixou. Ha ha ha! É este o poder do chamado Filho do Destino. Depois de olhar através do campo de batalha no espaço e da área ao seu redor, Gao Shan riu alto. Eu vou vencer. Estou prestes a vencer. Gaudi, você se fundiu com o universo para fugir, certo? O caminho que escolhi vai vencer. Todos os planos que você deixou serão destruídos por mim. Estou prestes a usar minhas cartas ocultas agora. Assim que o estranho inseto disse isso, faixas de energia negra fluíram para fora de seu corpo e se dispersaram no espaço. Então, a energia negra se dividiu em 11 massas de névoa espessa.
À medida que essas massas de névoa negra continuavam a se transformar, elas se transformaram em 11 figuras que estavam cobertas por conjuntos de armaduras negras cheias de pontas de ossos negros e usavam capacetes negros com máscaras bloqueando seus rostos. Apenas seus olhos vermelhos sangue podiam ser vistos através das máscaras, e a energia queimava nesses olhos como se fossem chamas. Essas 11 figuras foram engolfadas por uma intensa energia de morte e seguravam diferentes armas que eram todas de aparência cruel e negra, parecendo indescritivelmente malignas. Todos esses guerreiros de armadura negra tinham uma força incomensurável. Parecia que eles eram mais fortes do que os deuses supremos, e suas ondas de energia estavam no mesmo nível de Gao Shan. A presença do mal se espalhou e cobriu todo o sistema estelar, e as chamas negras de energia bloquearam tudo. Todas as estrelas desapareceram no universo, e parecia que uma escuridão sem fim havia chegado. O que você acha? Você os acha familiares? O estranho inseto de jadeita verde com cara de homem chamado Gao Shan riu. Como você pode imaginar meu poder? Filho do destino, você pensou que poderia usar aquelas existências seladas naqueles ovos gigantes para esgotar meu poder divino, mas você não sabia que eles costumavam ser meus subordinados e se tornaram meu poder. Fei franziu a testa. Ele achou a presença desses guerreiros de armadura negra familiar. Agora ouvindo Gao Shan, Fei pode finalmente confirmar que esses 11 guerreiros de armadura negra eram os demônios e diabos que ele jogou no enorme buraco de minhoca. Fei pensou, eles costumavam ser os subordinados desse inseto de jadeite verde estranho com cara de homem? Como é que aqueles demônios não o reconheceram quando foram libertados dos selos? Como é que eles o atacaram agressivamente? Ao que parece, embora esses 11 guerreiros de armadura negra sejam poderosos, seus olhos são opacos, e apenas a intenção assassina sem fim podia ser sentida. Eles não têm inteligência. Eles são mais como máquinas de batalha. Suas consciências foram apagadas por Gao Shan. Se eles fossem seus subordinados, por que ele fez isso? Que segredos estão escondidos por trás disso? No entanto, não era o momento certo para Fei pensar sobre essas questões. Com o aparecimento desses 11 guerreiros de armadura negra, a escala da vitória instantaneamente se inclinou em direção a Gao Shan. As tropas unidas e Fei pagaram altos preços para matar aqueles insetos de nível Deus Supremo. Parecia que eles não podiam fazer nada com essas 11 máquinas de batalha aterrorizantes. No campo de batalha no espaço, os membros das tropas unidas que sobreviveram até agora caíram em estado de desespero. No ponto 1, mate aqueles covardes que estão fugindo. Com o comando de Gao Shan, as chamas vermelhas nos olhos de um guerreiro de armadura negra se intensificaram e se transformaram em um feixe de luz. Com algumas piscadas no espaço, ele transformou os insetos de nível Deus Supremo que estavam se recuando em pasta de carne. Tal poder tão terrível! Esses novos inimigos eram muito fortes. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1270. Guerreiros Divinos Ultimate. A força que esses guerreiros de armadura negra exibiram fez muitas pessoas se sentirem desesperadas. Mesmo que eles estivessem gravemente feridos, aqueles insetos de nível Deus Supremo ainda eram terrivelmente poderosos. No entanto, em apenas alguns flashes, no ponto 1 rapidamente matou cerca de 7 deles, transformando-os em pedaços. Essas existências poderosas desapareceram instantaneamente no mundo. Agora, as tropas unidas estavam quebradas e incompletas. Mesmo com a ajuda dos feixes de energia destrutivos que a Cidade do Céu poderia disparar de vez em quando, as tropas unidas não estavam confiantes de que poderiam matar os 11 guerreiros de armadura negra na frente deles. Agora, toda a esperança estava em Fei. Infelizmente, parecia que Fei não poderia mudar muito a situação. Haha! Parece que meu caminho vai ser o caminho principal do mundo. Haha! Quem pode me impedir agora? O inseto de Jadeite verde riu como um louco. Esses 11 guerreiros de armadura negra eram poderosos o suficiente para destruir tudo aqui. Uma luz dourada brilhante podia ser vista em Fei.
Ele já quebrou completamente a energia verde estrangeira, e sua força estava lentamente se recuperando. Suas feridas estavam sarando gradualmente e ele fez o possível para repor as energias. O estranho inseto de jadeite verde Gao Shan viu as ações de Fei e as interpretou como uma luta frugal final do último. Portanto, Gao Shan não pode deixar de rugir e rir ao mesmo tempo, ha 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 ha. Filho do destino. Esta é a carta oculta de Gaudi. Termina aqui. Sua sorte termina aqui. Tudo vai acabar. Que pena. Você tem força para rivalizar comigo, mas você não pode mudar a situação hoje. Ha ha ha. Vou deixar você ver tudo com seus próprios olhos. Você verá a destruição de sua raça e a morte de seus amigos e familiares. Eu vou deixar você testemunhar o fim do continente Azeroth e o desaparecimento de tudo que você quer proteger. O ódio intenso pode ser sentido na voz de Gao Shan. Quando uma luz dourada iluminou Fei, todos os seus ferimentos foram curados. Com sua condição retornando ao seu auge, a energia aterrorizante semelhante a um tsunami de Fei foi liberada. As chamas douradas ardentes rasgaram a escuridão sem fim, e uma rachadura apareceu no céu. Raios de luz das estrelas brilharam através da fenda, parecendo mística e milagrosa, dando a todos um pouco de confiança e conforto. Naquele momento, Fei riu de repente e disse algo estranho para muitas pessoas. Por que existem apenas 11 guerreiros de armadura negra? Eu temo que eles estejam com menos um. Muitas pessoas ficaram confusas e pensaram consigo mesmas, falta uma. O que isto significa? Será que Sua Majestade o Imperador Humano pensa que essas 11 máquinas de batalha de armadura negra não são poderosas o suficiente para exterminar as tropas unidas? Se vier mais um, a chance de obtermos a vitória será reduzida a zero. No entanto, essa coisa estranha que Fei disse instantaneamente fez Gao Shan parar de rir. Um traço de dúvida apareceu na cara de homem de Gao Shan pela primeira vez, e ele respondeu: O que você disse? Poderia ser. Ha ha ha. Fei começou a rir. Gao Shan, dezenas de milhares de anos atrás, você não pode derrotar Sua Santidade Gaudi. Dezenas de milhares de anos depois, esse conflito deve terminar. Existe um destino para tudo. Seus guerreiros de armadura negra são poderosos, mas eu tenho uma maneira de lidar com eles. Assim que Fei disse isso, ele entoou uma série de misteriosas canções de batalha espiritual sagrada, e parecia que muitos sinos gigantes estavam tocando ao mesmo tempo. Esta série de canções continha uma presença indescritível. Agora que Fei capacitou esta música com sua força como um deus supremo de pico, era muito mais alto em comparação com as canções que ressoavam do campo de batalha no espaço. No entanto, quando os dois tipos de canções se fundiram, parecia que elas se complementavam e criavam uma melodia natural. Então, esse poder surgiu no céu e cercou a cidade do céu. Ao mesmo tempo, aquelas cerca de 30 almas dos deuses ancestrais dos vários clãs que estavam prestes a desaparecer se transformaram em raios de luz brilhantes e dispararam em direção à cidade do céu também. Nossa glória está finalmente aqui. Nossa glória para Sua Santidade Gaudi. Destino. É outro ciclo. Renascimento. Nossa missão. Fim de um ciclo. Descendentes, por favor, sobrevivam e vivam com coragem. Geração após geração, vocês devem proteger Azeroth. Acenda a luz da vida e lute ao lado de nosso mestre. As várias vozes estavam cheias de emoções diferentes. Houve emoção, alívio, bênção e conforto. Essas vozes ressoaram no céu, e todos os mestres que sobreviveram até agora as ouviram. Parecia que essas almas de deuses ancestrais estavam se despedindo. Quando as vozes desapareceram, essas almas de deuses ancestrais correram para os vários lugares na montanha central divina na cidade do céu. Como se esses lugares na montanha central divina fossem inflamados pela última gota de poder dessas almas de deuses ancestrais, 11 raios de luz dourada brilhantes e majestosos dispararam para o céu. Como muitas espadas douradas afiadas,
Esses feixes de luz perfuraram a névoa negra que as máquinas de batalha de armadura negra emitiram e conectaram com as estrelas do universo. Esta era uma cena indescritível e deslumbrante. O universo podia ser visto através dos buracos gigantes que os feixes de luz dourados rasgaram, e esses buracos tinham cada um cerca de 1 km² de tamanho. Estrelas brilhantes podiam ser vistas piscando por esses buracos, e parecia que tinham ganhado vida. Essas estrelas eram muito mais brilhantes do que as estrelas comuns, formando várias imagens por meio dessas 11 aberturas. Um carneiro gigante. Um touro selvagem. Uma linda garota. Um arqueiro com um arco divino. Uma jarra de água que derramava um rio frio. Um terrível escorpião celestial. Um par de gêmeos. Um leão que ruge. Uma balança gigante e profunda. Libra. Uma cabra com chifres afiados semelhante a uma espada santa. Um par de peixes nadando. Conforme essas imagens piscavam, o universo até ressoava com elas. Raios de luz das estrelas antigas e profundas foram lançados a partir dessas imagens misteriosas e correspondiam aos feixes de luz dourada que estavam sendo lançados da montanha central divina na cidade do céu. Bun. No final, esses raios de luz das estrelas pousaram nos 11 palácios dourados ao redor da montanha central divina. Muitos traços de presença poderosa que estavam no mesmo nível dos guerreiros de armadura negra surgiram na cidade do céu, e as chamas douradas pareciam infinitas como um oceano, eterno como o universo, e antigo como uma era pré-histórica. Haha! 10 são guerreiros divinos. Fei convocou com uma expressão severa. No momento seguinte, guerreiros engolfados por infinitas chamas douradas saíram da cidade do céu um após o outro e imediatamente apareceram atrás de Fei. Esses guerreiros usavam armaduras douradas sofisticadas e místicas, e todos pareciam o deus da guerra nas lendas. Todas as partes de seus corpos eram protegidas por peças de armadura cheias de um poder divino sem fim, e seus corpos aerodinâmicos estavam cheios de um poder inimaginável. Chamas douradas majestosas e nobres queimavam ao redor deles, e a energia dourada permeou o espaço, derretendo metade da névoa negra que engolfou o sistema estelar. Agora, metade do mundo era negra e a outra metade dourada. Cavaleiros de Ouro Ultimate. Esses guerreiros finalmente apareceram. Ei, você gosta desta novel?